Muito bem, 13 horas e 12 minutos. Estamos começando nesta quinta-feira mais um programa Falou e Disse. E hoje temos a Roda de Prosa com a minha querida Elvia Moraes. E hoje nós temos a honra de receber uma das mais importantes, uma das mais estudiosas psicólogas do Brasil, viu? O Beraba tem a honra de ter essa grande profissional aqui, que é a doutora Alci Cabral. Você mede às vezes a potencialidade de uma psicóloga, de um psicólogo, quando muitos médicos mandam clientes para eles. Quer dizer, a parte psicoterápica, os médicos mandam, encaminham muitos clientes para elas, para essa psicóloga, para outras psicólogas muito boas também, e os psicólogos também. Mas a doutora Alci Cabral vai abordar temas muito interessantes. Depressão, que infelizmente me parece ser o mal do século, transtorno bipolar e outros transtornos também. Nós vamos conversar já já com essa grande psicóloga, doutora Alci Cabral. Muito bem, são 13 horas e 18 minutos, minha querida Elvia Moraes. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Elvinha? Estou te ouvindo lá na Rádio Sete Colinas, está cada vez melhor. Isso é ótimo, continua. Muito bem, doutora Alci Cabral. Oi, Paulo, boa Uma honra tarde. muito grande recebê-la, viu? Pelo convite. A doutora Alci é tão simples que aqui, fora do ar, Sarquis, você está enchendo muito minha bola. Mas a gente fala a verdade. Doutora Alci, olha, desde muito tempo, ela é jovem, formou-se muito nova, mas desde 81 eu ouço sempre falar de você com todo carinho, estudantes de psicologia, professores médicos. Isso é muito importante. E a gente tem que falar a verdade, né? Muito obrigada, Paulo. Obrigado a você. Doutora Alci, eu quero começar, porque infelizmente muitas pessoas estão acometidas nesse momento, né, Elvia? De depressão. Verdade. Depressão é uma coisa que chega, a pessoa perde o interesse por tudo. Doutora, eu quero fazer uma pergunta. A porta de saída existe? E uma outra pergunta. Se a pessoa tem sono demais ou sono de menos, pode ser um prenúncio de uma depressão? Bom, a depressão, ela apresenta vários sintomas. E um deles pode ser um distúrbio do sono, que pode ser sono em excesso ou, às vezes, insônia, ficar com pouco sono. Como também o distúrbio da alimentação, às vezes a pessoa passa a alimentar muito ou às vezes fica sem apetite. Então são vários distúrbios, Paulinho, que na realidade se determina uma depressão, pode-se diagnosticar uma depressão. Então a falta de sono ou o excesso de sono, alimentação, distúrbio da alimentação, a indolência. Às vezes pode ser falta de fome, o excesso de comilança também? Exatamente, às vezes o excesso ou a falta, a indolência, o cansaço em excesso, às vezes por atividades rotineiras, a pessoa sente um excesso de cansaço sem um motivo aparente. Tristeza, indisposição, falta de motivo para sair de casa, para levantar de manhã. É uma falta de motivação geral. E de uma forma geral, a pessoa ela vê o mundo com um colorido mais cinza. Eu sempre brinco e falo assim, a pessoa começou a ver o mundo meio cinza, meio bege, faltando cores, tem alguma coisa de errado. Então, pouco entusiasmo nos relacionamentos, baixa da libido, são vários sintomas que enquadram dentro do diagnóstico de depressão. É uma névoa, né, doutora Alci? Doutora Alci, a porta existe? Sim. Saída? Existem tratamentos adequados, a pessoa fazendo um tratamento adequado, muitas vezes é necessário o tratamento medicamentoso também, junto com a psicoterapia. E um tratamento psicoterápico não é ir uma vez ou outra, é um tratamento, é um acompanhamento. Isso exige que a pessoa esteja fazendo um tratamento a médio a longo prazo para um tratamento de depressão. Realmente, se ela fizer um tratamento acompanhado pelo seu psiquiatra, uma psicoterapia, ela vai ter uma grande possibilidade de cura. Muito bem, Elvia, a bola está com você. Doutora Alci, boa tarde. Boa tarde, Elvia.
Só para que fique claro assim para o nosso telespectador, muitas pessoas às vezes confundem um momento de tristeza, fulano está de baixo astral, às vezes é um momento de tristeza que não é tão transitório, ele é um pouco mais longo do que uma depressão. O que é uma tristeza e o que é realmente uma depressão? Bom, é uma tristeza, um abaixo do humor, é natural e é comum em todos nós. Tem momentos que a gente acorda mais animado e tal, tem momentos que a gente está meio triste. Agora, a depressão já é um sintoma mais acentuado e constante. Então, não é uma tristeza que aconteceu agora e a pessoa está meio triste hoje ou amanhã. Não, é um sentimento são sintomas que predominam. A tristeza, o baixo do humor, ele predomina mais tempo e é de uma forma muito mais intensa do que apenas essa indisposição que qualquer um de nós podemos ter, de uma leve tristeza. E coincidentemente, quando eu vinha para cá, eu comentei com uma amiga que o tema seria esse programa e ela até me pediu que perguntasse à senhora como é que fica a questão do tratamento medicamentoso, porque ela teve esse problema e ela se descreveu da seguinte forma, ela disse o nome do medicamento, que eu não vou citar aqui agora. Ela disse que a sensação que ela teve logo depois do 5º ou 6º comprimido é que estava se estourando uma garrafa de champanhe no peito dela, todos os dias, que ela se sentia eufórica. Que no dia que ela parou de tomar o medicamento, ela disse que não só ela piorou, como voltou à situação inicial, digamos que é estaca zero. Então ela pediu para a senhora falar um pouco do tratamento medicamentoso aliado à terapia. Bom, em relação ao tratamento medicamentoso, eu posso estar dizendo, em relação ao que eu observo e que eu acompanho dos pacientes que eu acompanho em psicoterapia. Porque a parte medicamentosa, ela é acompanhada pelo psiquiatra. E o que acontece é que quando a pessoa inicia com a medicação, após um pequeno prazo de uso dessa medicação, ela começa sim a ter um sentimento diferente, uma modificação do comportamento, que é uma coisa química. Então, tem uma manifestação química também no organismo que dá uma modificação no seu humor. A terapia associada a essa medicação ajuda com que a pessoa tenha consciência dessa mudança de humor. E nesse período, com o auxílio da medicação, ela tem uma possibilidade maior, inclusive de uma compreensão do que estava deprimindo, se teve uma situação reativa ou se é um quadro de depressão que se repete, que outras vezes já se repetiram. E nesse momento também, com o uso da medicação, é mais fácil para a pessoa poder desenvolver recursos para quando ela estiver sem a medicação ou diminuir a dosagem dessa medicação, ela ter uma maestria maior para lidar com essas variações de humor. Doutora Alci, já ocorreu, às vezes, do paciente procurar você primeiro e você ter que indicar também fazer um tratamento, fazer, não uma espécie de junta, mas um tratamento junto com o psiquiatra, ter que mandar o paciente para o psiquiatra para que ele prescrevesse a parte medicamentosa? E uma outra pergunta, geralmente os ansiolíticos e os antidepressivos, o uso médio, me parece que são 3 a 6 meses, ou pode ser até 1 ano, e o desmame tem que ser feito também sob rigorosa orientação médica, né? Bom, é muito frequente os pacientes estarem em psicoterapia e serem encaminhados para fazerem um acompanhamento psiquiátrico, sim. Quando é que a gente pode saber que é necessário entrar com a medicação? Quando a pessoa está numa depressão já a longo prazo e ela tem buscado várias alternativas para recuperar o seu estado de humor e não tem conseguido, mesmo que ela não tenha feito psicoterapia, mas há algum tempo prolongado, e ela procura psicoterapia. Então dá para se perceber que ela já está num quadro depressivo bastante forte e que já não está dormindo ou está dormindo em excesso, já tem todos os sintomas que o quadro depressivo indica, mas bastante intensos. Muitas vezes a paciente, até para ir para a psicoterapia, ela não tem vontade de ir, ela não tem vontade de fazer tratamento, ela não tem vontade de se curar. Então, de imediato já é pedido para que ela ou os familiares também, junto com a psicoterapia, seja acompanhado por um psiquiatra.
Outra coisa é quando ela está num quadro depressivo bastante grave, com alucinações, delírios, com apresentações psicóticas ou com ideações suicidas. Então, a psicoterapia tem bastante recurso para utilizar, para ajudá-la a sair dessa crise, mas é muito importante que um psiquiatra também esteja acompanhando. Doutora Alci Cabral, quando você faz uma psicoterapia com uma paciente ou um paciente, ele vai conversando, e ali vão sendo encontrados os insights, é isso mesmo? Aí a pessoa vai... Você já acompanhou assim melhoras espantosas em apenas um mês de psicoterapia com algum paciente? Olha... Melhoras fantásticas? Acontece, né? E eu trabalho com abordagem da Gestalt terapia, terapia transpessoal e psicologia sistêmica, que são abordagens que trabalham de uma forma interativa, atuante e tem um resultado muito rápido. E já aconteceu de, inclusive, me surpreender, porque a programação é que a pessoa saia, a previsão, né? Suposta previsão de que a pessoa saia das 6 meses daquela crise. E durante um processo de terapia, muito rapidamente, ela sai daquela crise e começa a melhorar. Tenho vários e vários testemunhos. E aí até, inclusive, eu brinco com o paciente, não estava previsto isso, pela previsão você demoraria uns 6 meses. Durante a psicoterapia, nós não só conversamos e o profissional da área ele está preparado para direcionar essa forma de conversa, como também nós temos recursos, técnicas específicas para trabalhar cada tema que o paciente está levando. Então, também durante a psicoterapia, há momentos que é usado de uma técnica de regressão, uma técnica hipnótica, uma técnica de troca de papéis. Então, técnicas que automaticamente faz com que o paciente vivencie mais profundamente e muito mais rapidamente ele tem um insight do que está acontecendo com ele, dando-lhe a possibilidade da mudança muito mais facilmente. Aliás, você também pertence à Sociedade Brasileira de Hipnólogos, né? Você trabalha muito com a parte de hipnotizar as pessoas, regressão. Regressão você faz também, Alci? Também. Permita-me, viu, Alci Cabral, amiga de longa data. Você faz regressões? Faço, sim. E a forma que eu trabalho com a hipnose é durante o processo de psicoterapia. Muitas pessoas procuram, ligam, buscando, querem passar por uma regressão ou querem passar por uma sessão de hipnose. Não, dessa forma eu não trabalho. Eu utilizo dessa abordagem, desse recurso, para ajudar o paciente durante um tratamento. Então, a hipnose ou a regressão, ela tem um sentido porque está sendo colocado naquele momento para o paciente e depois tem uma consequência. Às vezes pode acontecer de ter um fechamento na hora, um entendimento perfeito e a pessoa sair super bem e o sintoma ou até a problemática desaparecer, como também ela pode, numa sessão seguinte, manifestar algumas coisas que ela não tinha consciência e que durante a vivência de regressão ou de hipnose, ela veio à tona, ela teve um insight e não fechou aquela questão. Então, pode acontecer por esse fato. Eu sempre recomendo e oriento que a regressão ou hipnose, ela deve ser aplicada dentro de um contexto, onde o profissional tem a condição de acompanhar. Mas ao fazer uma regressão, você já viu a letra da pessoa ficar infantil também? Acontece isso? Acontece, é interessante, também, né? O doutor Antônio Joaquim, de saudosa memória, você se lembra dele? Psiquiatra? Sim. Ele, certa vez, ele fez uma regressão, ele trabalhava também com regressão de vidas passadas. Você não trabalha? Trabalha também. Ok, e ele fez uma regressão em Igarapava de um peão cortador de cana, Elvia. E ele começou a falar inglês. E o doutor Antônio Joaquim dominava o inglês, segundo ele mais ou menos, mas eu acho que ele falava muito bem. Ele conversou em inglês com... Como é que se explica isso, doutor Alci?